O novo filme do Superman chegou com tudo no início desse mês para provar que a DC ainda tem muito gás para contar história boa. Agora, não deixe o título desse vídeo te levar a acreditar que talvez eu não tenha gostado do filme. De fato, eu adorei o filme e eu fui no cinema 2 vezes assistir. O que é meio raro de acontecer, dado o fato de que eu não costumo ir tanto assim no cinema para ver um filme, a não ser que seja um filme que eu queira muito ver. E não tem como negar, o povo tá adorando o filme tanto quanto eu, considerando que essa é a maior abertura do personagem em um projeto solo na história, mesmo considerando os filmes mais antigos. Uma coisa que eu devo admitir é que eu achava o Superman um personagem extremamente chato. Antes de eu me apaixonar pela DC e virar fã de quadrinhos, eu não conseguia entender o apelo que ele tinha, considerando que ele era só um cara super forte, que podia sobreviver a qualquer coisa e tal. Um pouco da culpa de eu ter esse ponto de vista certamente vem dos filmes que a DC estava fazendo no DCEU na época, já que essa minha transição para passar a gostar de quadrinhos aconteceu no ensino médio, já na década passada. E acredite se quiser, mesmo após eu ter começado a ler quadrinhos, eu meio que só lia os quadrinhos do Batman. Ele é até hoje meu personagem preferido da DC, e eu meio que passei a gostar de super-heróis por causa do filme do Lego Batman, que merece um vídeo, claro, só pra ele. Hoje em dia, evidentemente, eu sou doido pela DC e adoro o personagem do Superman. O que fez com que eu realmente passasse a gostar do Azulão foram os filmes protagonizados pelo Christopher Reeve, que permanecem sendo a minha versão favorita do personagem no cinema. Aqueles filmes me mostraram o charme que o personagem tem e me fizeram entender que ele não é só uma montanha de músculos que voa e atira laser pelos olhos. Mas enfim, sem mais delongas, bora começar nos tópicos. E aliás, se tu ainda não viu o filme, esse vídeo vai ter muito spoiler, então esteja avisado. A dublagem. Não me entendam mal, eu adoro a dublagem brasileira, adoro de coração. Embora eu seja o tipo de pessoa que prefere assistir as coisas em sua língua original para poder pegar um pouco melhor a atuação dos personagens, seja língua inglês ou qualquer outra. Eu não posso negar que a dublagem brasileira tem um charme inigualável para ela. Porém, contudo, todavia, eu devo admitir que recentemente eu notei uma leve decadência na dublagem em determinados projetos, e eu acho que eu não sou a única pessoa que percebeu isso. Tirando um pouco o Superman do assunto, eu tive também a infelicidade de ver o live action de Lilo e Stitch no cinema, e o que mais fez eu sofrer no filme foi a dublagem. Embora aquele filme também seja cheio de problemas, também é um assunto para outro vídeo. E o problema na dublagem daquele filme, e também em Superman, ao meu ver, foi o ritmo. Algumas falas em Superman estavam sendo entregues de forma muito rápida, sem dar espaço para respirar, ou para processar a fala anterior, o que fez com que o diálogo dublado me parecesse meio não natural. Isso é especialmente evidente no discurso que o Superman faz pro Lex no final do filme. A aceleração que a dublagem precisou fazer para entregar tudo o que o ator disse em inglês fez com que o diálogo parecesse meio artificial, e me deu até certa vergonha alheia na primeira vez que eu assisti. Bom, mas como devem ter percebido, a dublagem tá em primeiro lugar nessa lista, o que significa que não é nem de longe o problema de verdade. Infelizmente não tive a chance de ver o filme em inglês ainda, para ter uma versão preferida. Esse primeiro tópico foi eu buscando pelo em ovo mesmo. Cenas pós-créditos. É mais um problema relativamente pequeno. Por culpa da Marvel, nós que vamos ao cinema e ficamos esperando, achamos que o filme sempre nos deve uma cena pós-créditos de explodir a cabeça pra hypar pra um futuro filme evento ou seja lá o que for. Não tenho muito problema em ter cenas que não sejam lá grande coisa nesse quesito, porém, contudo, todavia, eu teria adorado ver alguma coisa, qualquer coisa que ajudasse a ver o tamanho desse universo novo da DC, especialmente considerando que nessa versão desse universo já existem vários heróis em atuação. Seria bom ver alguma coisa que nos desse um gostinho de como é o DCU fora desse filme. Ajudaria muito a vender a ideia de que esse universo é bem maior do que a gente viu, nem que fosse um pequeno gancho pro filme da Supergirl que sai ano que vem. E bom, falando nisso, mas meio fora do assunto também, a Gangue da Justiça me passou uma vibe muito semelhante à vibe que os X-Men passaram no filme do Deadpool. No caso que a gente viu alguns poucos e seletos personagens, mas dava pra sentir que tinha mais personagens atuando em outros lugares desse universo, e eu considero isso algo muito bom. A música tema.
Agora a gente vai entrar nas coisas que eu considero ser um pouco maiores, os problemas que eu considero ser um pouco mais chatinhos. E bom, não me leve a mal, eu amo perdidamente o tema do John Williams que ele fez pros filmes clássicos do Superman, junto com o tema que o Danny Elfman fez pro Batman. Essas duas são pra mim as versões definitivas da identidade sonora desses personagens. Não importa quantas versões deles apareçam no cinema. Porém, é claro, por essa ser uma versão nova e fresquinha do Superman na telona, eu achei que seria mais competente escrever uma música tema só pra ele. De início eu pensei que o tema do John Williams fosse ser usado em pontos específicos, ou talvez só no trailer pra evocar um pouco da nostalgia. Eu entendo a ideia que sempre esteve ali de capturar um pouco da magia dos filmes do Christopher Reeve, e de certa forma esse filme até conseguiu fazer isso, mas o fato de essa versão do personagem não ter uma identidade sonora própria me deixa um pouquinho triste. E claro, estamos falando de um Superman que usa o traje dos 952, com a adição da cuequinha, claro, e a logo do Reino do Amanhã no peitoral. Me parece que o James Gunn quis realmente pegar elementos de todo canto, da mitologia do Superman, e fazer uma amálgama de coisas que, ao meu ver, em sua maioria funcionam muito bem. Agora, speedrun de detalhes minúsculos, que eu não gostei, mas que não fazem tanta diferença e não compensam um tópico só pra eles. Não gostei do fato de LexCorp ser a Luthor Corp. Acho que seria melhor se fosse LexCorp. Não tenho muita crítica profunda aqui, tô caçando pelo ovo de novo. Os personagens da DC tendem a se sobressair em seus trajes, cada um tem sua identidade própria. Então não fui tão com a cara dos trajes que a Liga da Justiça usa. Eu gostei deles sim, dado o contexto, que eles estão sendo patrocinados pela Logitech, mas eu realmente espero que no futuro eles recebam um upgrade com trajes mais personalizados para cada um. O filme não tem Starman na trilha sonora, eu sou muito fã do David Bowie, e isso me deixou meio triste, mas Iggy Pop é muito legal também. E a Lego não fez nenhum set, como vocês que me conhecem sabem, eu coleciono Lego e isso me deixou muito triste. Eu pagaria muita grana nos sets da Lego se a Lego lançasse alguma coisa. O Papo de Krypton. Tá, agora eu vou falar sobre a única coisa que eu realmente não gostei nem um pouco no filme. A única decisão que o James Gunn tomou que eu objetivamente achei errada. Eu não gostei do fato de o Kal-El ter sido enviado pelo Jor-El pra Terra pra dominar os humanos. Pra mim isso parece ser simplesmente errado. Eu entendo Krypton ser escrito como sendo uma sociedade arrogante, isso eu compro perfeitamente, principalmente se tivermos o Jor-El como uma das pessoas realmente sensatas do planeta. Pra mim o Jor-El ser sensato e querer o bem da espécie dele em meio a uma sociedade arrogante com a cabeça fechada pra mudanças é um ótimo jeito de escrever a origem do Superman. Mas pra mim a ideia do próprio Jor-El deixar uma mensagem pro Kal-El falando pra ele governar os humanos com os poderes deles e criar um harém secreto com o máximo de mulheres possível pra conseguir reerguer a civilização kryptoniana é um elemento que estaria presente em uma paródia do Superman, como talvez o Omni-Man ou coisa do gênero. Quem diria que o S no peito dele era de sexo, né? Espero de verdade que isso seja discutido nos próximos filmes desse universo, ou se for pra deixar isso do jeito que tá e não mudar, que pelo menos seja uma pauta no filme da Supergirl. Com o Lobo sendo antagonista exatamente porque acha que kryptonianos são perigosos por conta da sua fama dominadora que eles têm pela galáxia fora. Só o tempo vai dizer pra qual direção o James Gunn vai querer levar isso. Bom pessoal, é isso. Eu trarei aqui um pouco sobre as coisas que eu não gostei do filme, porque o filme teve tanta coisa boa, tanta coisa que eu gostei, porque eu achei mais fácil falar sobre as coisas que eu achei ruim. Fora esses pontos, que em sua maioria são coisas bem pequenas e que não atrapalham muito, o filme é ótimo. Representa o personagem de Superman extremamente bem, anos-luz à frente do que o Snyder fez, sem sombra de dúvidas. E é ótimo ver o Superman de volta, de verdade, com um ar realmente otimista e tentando passar uma verdadeira mensagem de esperança, que é o principal traço do personagem. Meu nome é Gabriel, o vídeo foi esse. Se inscrevam no canal para ver os vídeos futuros, deixe o seu like para ajudar no engajamento e comenta aqui embaixo caso você tenha algo a acrescentar ou tenha algum ponto de vista diferente do meu. E até a próxima!